Glória a Deus, esse é o sentido da Páscoa. Jesus Cristo, o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por isso estamos alegres. A morte foi vencida, as trevas foram vencidas, o inimigo foi vencido, o pecado foi vencido, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, mas a morte não pôde retê-lo. Ele ressuscitou e está vivo para sempre. E nós estaremos agora celebrando a ceia do Senhor. E vamos orar nesse momento, agradecendo. Você na sua casa pode usar qualquer tipo de pão. E se tiver o suco de uva, é o que ilustra melhor. Mas o importante é estarmos participando juntos aqui, nos lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós. E em 1 Coríntios 11, 23, nós temos as orientações do Senhor a respeito da ceia. E diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que você tenha esse momento de autoexame e peça perdão a Deus pelos seus pecados, para estarmos participando desse momento juntos, esse momento em que estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, lembrando desse memorial. Jesus, o Cordeiro, no Antigo Testamento eles fizeram isso, quando Moisés estabeleceu a Páscoa, eles, como família, sacrificavam um cordeiro e comiam esse cordeiro juntos, e pegavam o sangue e passavam nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse ali na casa deles. E representava então já a vinda daquele que tiraria definitivamente o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus morrendo de uma vez por todas, Jesus Cristo, justo por nós injustos, santo por nós pecadores. Então, esse é que nos faz estar aqui alegres. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus por estes elementos que representam o pão, o corpo de Cristo. O suco de uva representa o sangue de Cristo. Pai, nós te damos graças porque o Senhor Jesus foi enviado. Te damos graças, Senhor Jesus, porque o Senhor se dispôs a ir até a cruz. Te damos graças, Espírito Santo, porque o Senhor nos convenceu de toda essa verdade. Pai, nós te louvamos. Espírito Santo, Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te adoramos nesse momento e consagramos a Ti este pão, consagramos a Ti este cálice, para que sejamos abençoados nesse momento em que estamos te agradecendo, em memória do Senhor. Nós celebramos, Senhor, esta ceia, nesta Páscoa. O túmulo está vazio, o Senhor vive e reina para sempre. Em nome de Jesus, amém. Então fiquemos todos em pé, você na sua casa também, fique em pé. Pegue um pedaço de pão aí, pode dividir com as pessoas, com a mão mesmo, assim que os discípulos fizeram naquele momento. Nós estamos usando aqui um pão sem fermento aqui, que é meio durinho, e para facilitar. E assim então, Jesus disse, partindo o pão naquela refeição com os discípulos antes de ir para a cruz, ele disse: este pão é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então, em memória do corpo de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, em memória desse sacrifício tão tremendo, comamos o pão.
Aleluia, santo é o Senhor, bendito é o Senhor, aleluia. Aleluias. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Então, nós estamos aqui com este cálice que representa o sangue de Jesus, simboliza, aleluias, sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, sangue de Jesus que nos comprou, pagando o preço da nossa redenção, o sangue de Jesus que comprou todos os povos, tribos, línguas e nações do mundo inteiro e já os constituiu, já nos constituiu, porque fazemos parte dessa multidão de povos que foram comprados por Jesus, reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. É isso que era cantado, que será cantado lá em Apocalipse 5, 9 e 10, o cântico novo que cantavam diante do Cordeiro, que ele comprou com o seu sangue os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, aleluias, e os constituiu reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra, aleluias. Ele é digno de receber todo o louvor, ele é digno de receber toda a nossa adoração, ele é digno de receber a nossa vida entregue, submissa, consagrada a ele, porque ele deu a sua vida primeiro por nós, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para ele, honrando esse sangue derramado por nós, em memória do sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tirou os pecados da humanidade. Tomemos o cálice. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor agora juntos nesse momento. Agradeça, vá falando palavras de gratidão enquanto adoramos o Senhor. Aleluias, numa estrofe de adoração agora. Vamos adorar ao Senhor e você vai falando palavras de gratidão, agradecendo por tão grande sacrifício, agradecendo por tão grande salvação. Aleluias, porque Jesus Cristo vive. Aleluias. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Give
chegará em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Eu verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida ela está nas mãos do meu Jesus que vive está. Aleluias! E esse é o sentido da Páscoa. Pode se sentar. Exatamente que Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação, satisfez toda a justiça de Deus e ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, desceu lá nas profundezas, lá no lugar da morte e tomou as chaves da morte, aleluias, e tem para todos sempre o poder da ressurreição e da vida, o poder de dar a vida eterna a quem Ele quiser, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que tem todo o poder nos céus e na terra, o juiz de vivos e de mortos, aquele que tem todo o poder para julgar, aquele que basta uma palavra sua para que fiquemos a vida eterna na sua presença. Mas se não houver esta palavra, nós ficaremos eternamente fora da presença dEle, da presença de Deus. Por isso que essa data, para mim e para todos aqueles que têm uma compreensão da Bíblia, da compreensão do papel de Jesus Cristo, consideram esta época a época mais importante de todas, sem dúvida, a época da paixão e da Páscoa. É a época mais importante da história da humanidade, porque é aqui que houve a salvação, é aqui que há
a salvação. E só aqui, nessa data, só aqui nesse evento, só aqui através desse mediador, só aqui através desse Salvador, só aqui através desse Redentor, só aqui através desse Senhor, só aqui através desse Deus que é o único e verdadeiro Deus, somente através dele que nós temos a salvação eterna e a vida eterna e a única esperança verdadeira que existe neste mundo. Se não tivéssemos essa esperança, estaríamos sem nenhuma vantagem em relação a um cachorro ou qualquer outro animal, porque não haveria uma perspectiva eterna. Mas nós fomos criados à imagem de Deus, e por termos a imagem de Deus, nós temos um espírito que é imortal, e há uma perspectiva eterna para cada um de nós, e somente Jesus pode nos dar a verdadeira salvação. Por isso, nessa noite, queremos refletir sobre essa data máxima do mundo, do universo, que representa a redenção da raça humana e a consumação da vitória da humanidade, através do seu representante, enviado dos céus, Jesus Cristo, que venceu os maiores inimigos, que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu o diabo, que venceu a morte. Porém, essa vitória sobre o pecado, essa vitória sobre a condenação, essa vitória só pôde acontecer porque Ele ressuscitou e está vivo, pronto a nos trazer essa salvação. Ele foi o primeiro. Mas isso só vale para aquele que reconhecer a sua condição diante dele e assumir a sua submissão e rendição completa a ele. E nós vamos refletir nesta noite sobre um personagem que reflete a pessoa que todos nós somos diante de Deus e do julgamento de Deus. É um personagem que não é bem visto, um personagem que nunca ouvi ninguém pregar sobre ele, mas eu creio que se todos nós não nos conscientizarmos de quem nós somos, que somos iguais a ele, não poderá haver salvação para ninguém. E por isso, eu quero, por mais paradoxal, por mais contraditório, por mais absurdo que possa parecer, eu quero dizer nessa noite que somos todos Barrabás. Vamos ler a história desse personagem que foi confrontado juntamente com Jesus num julgamento diante de Pôncio Pilatos. E esse relato em Marcos 15, nos 15 primeiros versículos, nos conta essa história sobre este homem. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás.
Então o que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Por isso, quem foi Barrabás? Quem era este homem? Barrabás era um criminoso, um rebelde, que comandou uma rebelião e matou, durante essa rebelião, sendo um assassino. E ele estava condenado à morte, por causa dos seus atos, pela sua rebelião e pelo seu homicídio. Ou seja, era um assassino, um rebelde, um criminoso. Como se fosse alguém, imaginamos hoje, alguém do PCC que matou policiais, né? Para fazer uma comparação hoje de quem era Barrabás naquele contexto. E ele estava preso bem naquele momento em que Jesus foi preso. E ele estava para ser julgado bem naquele momento que Jesus estava para ser julgado. E então Pôncio Pilatos vê a inocência de Jesus, ele advertido pela sua esposa que teve um sonho e fala, olha, não se envolva na morte desse justo, porque eu tive um sonho. Ele mesmo fica espantado e reconhece que ele não cometeu nada, e então ele vai e faz aquele teatro, lavando as suas mãos e entregando Jesus e soltando Barrabás. Barrabás ficou livre, Jesus, culpado, criminoso, pecador, condenado, sem ter nenhuma justiça, nenhum mérito. Barrabás foi solto e ficou livre. E Jesus foi condenado, morrendo, ele justo, ele inocente, ele santo por nós. E assim, nós percebemos que todos nós somos Barrabás. Somos todos Barrabás diante de Jesus. E nessa noite, nós precisamos entender isso. E muitas pessoas não têm entendido isso, porque acham que podem se justificar diante de Deus naquele dia. Pois a Bíblia diz que todos nós passaremos diante do juízo de Deus. E Deus vai perguntar para você e para mim, por que eu devo dar um lugar no meu céu para você por toda a eternidade? Qual será a sua resposta? O que você vai responder diante de Deus, que vai julgar os vivos e os mortos? A Bíblia é categórica, aos homens está ordenado por Deus um decreto que não pode ser revogado, que os homens vivam uma vez só e depois sejam julgados. Todos morrem a morte física e são julgados imediatamente, sendo definido o seu destino eterno para o seu espírito, que é imortal, por termos a imagem e semelhança de Deus em nós. Temos esse espírito que imediatamente é julgado após esse corpo desaparecer, ficar sem vida, quando morremos fisicamente, porque temos apenas duas escolhas nesta terra. Ou você escolhe viver uma e morrer duas, ou você escolhe morrer uma e viver duas, porque a morte física todos passarão, sem dúvida, a vida física todos passarão, mas, dependendo da sua escolha, você terá uma segunda morte, e a morte eterna espiritual, ou terá a vida eterna, a salvação eterna, espiritual, para todos sempre com Deus.
E essas escolhas estão diante de nós. E o que você vai responder para o Todo-Poderoso no dia do juízo? Ah, eu não roubei, eu não matei, eu fui um bom cidadão, eu ajudei as pessoas. Ah, eu confio que o Senhor é justo. E Deus será justo. E vai dizer a cada um que confiar nas suas próprias obras. Vamos colocar então as suas obras na balança. E então temos as nossas obras na balança. Boas obras de um lado, pecados do outro. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Então, o preço do pecado é a morte. A dívida gerada pelo pecado é a morte. A nossa dívida é a morte. Conta para mim como é que você vai pagar esse preço. Através de boas obras. Não é possível, porque se juntar todas as boas obras de todas as pessoas do mundo, não paga o preço de um pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque somente Jesus pode perdoar os pecados e dar a paz e a vida eterna. Somente Ele. O ser humano é pecador e egoísta por natureza, sendo totalmente dirigido pelo seu ego, separado da presença de Deus, devido a essa situação espiritual, e todos estão nessa condição. Não é um ou outro, todos nós estamos nessa condição, aos olhos de Deus. Veja qual é a situação do ser humano. Aqui no livro de Salmos, o salmista fala da situação do ser humano, no Salmos número 14, dizendo, nos primeiros versículos, os 3 primeiros versículos, um salmo de Davi, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para a humanidade inteira, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, porque todos falharam, todos falhamos. Sem exceção somos egoístas, sem exceção somos desobedientes, sem exceção buscamos o nosso interesse em primeiro lugar, sem exceção somos egocêntricos, sem exceção somos todos mentirosos, quem nunca mentiu, sem exceção somos todos culpados diante de Deus, porque o bem que podemos fazer, inúmeras vezes deixamos de fazer, e todas as vezes que não fazemos a vontade de Deus, isso já é pecado. Todas as vezes que simplesmente pensamos mal, já estamos pecando. Todas as vezes que estamos julgando alguém, já estamos pecando. Todas as vezes que estamos desejando o que não é nosso, já estamos pecando. Todas as vezes que imaginamos coisas com pessoas do outro sexo, já estamos pecando. Todas as vezes que nós simplesmente não nos submetemos e não adoramos a Deus, nós já estamos pecando, ou seja, nós vivemos pecando. Não há nenhum sequer que tenha algum mérito diante de Deus, de modo que Isaías diz que as nossas boas obras são consideradas diante de Deus como trapos de imundícia, aquele trapo que não dá para nem limpar a sujeira do cachorro mais, porque o trapo já não tem condição de mais nada, ele está se dissolvendo, sujo, cheirando mal, apodrecido. É isso que são as nossas obras humanas diante de Deus, porque nós somos egoístas por natureza.
Não precisamos ensinar a criança a mentir, não precisamos ensinar a criança a desobedecer, não precisamos ensinar a criança a ser egoísta, não precisamos ensinar a criança a agredir, não precisamos ensinar a criança a manipular, não precisamos ensinar a criança nada, porque ela já nasce sabendo de tudo isso, porque o ser pecador é algo da nossa natureza. Vire para a pessoa do lado aí e pergunte para ela, vamos ver se ela responde certo. Você é pecador porque peca ou você peca porque é pecador? Você é pecador porque peca, você é pecador porque pecou e se tornou pecador, ou você peca porque já era pecador? Ou seja, você é pecador porque peca, você se tornou pecador, ou você peca porque você já era pecador? Qual é a natureza humana? É uma natureza altruísta, bondosa, que pensa sempre no próximo, ou é uma natureza egocêntrica, egoísta, por natureza? Nós somos pecadores e por isso pecamos. Nós não nos tornamos pecadores depois, nós já somos pecadores. Somos uma verdadeira máquina de pecar. Eu sou uma máquina de pecar. Você é uma máquina mortífera. Você é uma máquina, eu sou uma máquina mortífera, porque o salário do pecado é a morte e nós estamos com milhares, centenas de milhares de condenações à morte nas nossas próprias vidas, porque nós pecamos centenas de milhares de vezes, porque nós somos uma máquina de pecar, porque essa é a natureza que nós somos. E mais uma vez Davi, tendo a revelação, dirigido pelo Espírito Santo, ele fala sobre isso no livro de Salmos, aqui nos Salmos 51, falando exatamente sobre essa situação de que ele já nasceu pecador, de que não tinha jeito para ele, e ele reconhece a sua condição, a partir do versículo 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. É como o espinho da roseira. A roseira tem espinhos, porque ela é roseira, e ela já tem essa característica na sua natureza. Assim, a natureza humana, espiritualmente falando, é pecadora, e nós naturalmente estamos separados de Deus, e essa é a situação de todos nós, condenados, sem esperança, sem chance. Não há outro caminho, não há outra esperança, porque se depender das nossas obras, estamos condenados. Assim estava Barrabás, assassino, rebelde, ali preso e prestes a ser morto, porque o julgamento era sem piedade. Esse Pôncio Pilatos condenou dezenas de milhares de pessoas à morte. Foi um dos maiores algozes da história romana ali. Ele era duro. E, especificamente, Barrabás seria mais um na estatística de Pilatos. Assim como todos nós seríamos mais um, se dependesse da nossa justiça. Então, somos todos Barrabás, porque nós estamos, pelas nossas obras, em condenação, sem esperança, e o nosso destino merecido, justo, perfeito, que as nossas obras merecem, é a condenação, porque nós somos pecadores por natureza, e estamos em condenação, e a nossa situação é essa. Mas
Segunda verdade que aprendemos acerca de Barrabás é que Barrabás foi salvo por um justo. Um justo salvou Barrabás. Somos todos Barrabás, porque um justo nos salvou, na medida em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, Jesus Cristo, sem pecado, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele justo por nós injustos. Ele santo por nós pecadores. De modo que agora nós estamos numa situação diferente. Agora temos paz com Deus, porque este Jesus nos deu a esperança ao declarar em João 5:24, Jesus deixa bem claro que nós estamos numa situação diferente, porque Ele faz isso por nós. E Ele diz, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não será condenado, não será julgado, porque a palavra no original é um juízo que pressupõe condenação. Então, não será julgado, porque todo aquele que for julgado será condenado, porque nós todos somos pecadores, e um pecado já nos condena. Nós temos centenas de milhares de pecados, e o salário do pecado é a morte. Então, todo aquele que for julgado pelas suas obras será condenado, mas nós não seremos julgados, porque Jesus Cristo já pagou o preço da nossa salvação, porque Ele pagou por nós, Ele justo por nós injustos, Ele santo por nós pecadores. Vemos em Romanos capítulo 5, que agora nós temos paz com Deus, porque fomos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, é pela fé que nós fomos justificados. E os versículos 6 a 8 esclarecem exatamente como isso aconteceu, como nós fomos salvos, como nós fomos redimidos. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, por nós, verdadeiros Barrabáses. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Veja, Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Cristo morreu em nosso lugar. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Porque agora nós somos justificados, fomos declarados justos diante de Deus, porque a justiça de Cristo nos foi imputada, ela nos foi transferida. Toda a justiça de Cristo nos foi transferida. Aquele que morreu sem pecado, Ele pagou o preço dos nossos pecados. Aquele que morreu justo, Ele pagou o preço de nós injustos. Aquele que morreu santo, pagou o preço por nós, pecadores. Aquele que morreu puro, pagou o preço por nós, impuros. Aquele que morreu inocente, lá em Isaías 53, diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, Ele foi moído pelas nossas transgressões, e Ele carregou todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então,
Ele fez isso. Ele, justo por nós injustos, Ele inocente por nós culpados, Ele santo por nós pecadores. Então, Ele recebeu todo o castigo da ira de Deus, e a justiça dele nos foi transferida, de modo que quando nós comparecermos diante do juízo, porque aos homens está ordenado por Deus morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, todos nós vamos comparecer diante do juízo. Essa é a situação que nós precisamos enfrentar, porque não sabemos apenas quando isso vai acontecer, mas que isso vai acontecer, vai acontecer. Pode ser que aconteça com a idade avançada, ou pode ser que aconteça nesta noite. Nós nunca sabemos quando enfrentaremos essa situação, mas essa é a maior das sabedorias deste mundo, estar preparado para enfrentar a morte que é inevitável, ainda que vivamos muito, mas já estamos preparados para a morte, porque ela não vai nos vencer, porque Jesus Cristo já venceu a morte. Mas para isso é preciso ter uma justiça, porque você precisa confiar em alguma justiça diante do juízo de Deus, porque o juízo de Deus é justo, e Deus vai salvar o justo e vai condenar o injusto. E nós todos não temos justiça própria, a nossa justiça é como trapos de imundícia que vai para o lixo, porque nós somos pecadores. Mas nós recebemos, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós recebemos pela graça, um favor não merecido, a justiça de Cristo em nós é transferida instantaneamente. No momento que você aceita Jesus, a justiça de Cristo vem sobre a sua vida, e no passaporte do céu já está um carimbo, o único carimbo que dá acesso ao céu, ali um carimbo vermelho, porque é somente pelo sangue de Jesus que nós temos acesso ao céu, e tem um carimbo vermelho bem grande, que já foi carimbado no seu passaporte celestial, quando você aceitou a Jesus, justificado por Cristo. Aleluia, aplauda o Senhor aí na sua casa, agradeça o Senhor, porque está escrito em vermelho no seu passaporte ali, justificado por Cristo. E você pode ter certeza que quando comparecer ali, diante do juízo, essas palavras de Jesus, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, João 5:24, tem a vida eterna, não entrará em juízo, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vai valer para você, e você será declarado justo diante de Deus, porque Jesus Cristo vai apontar para você e falar: você pode entrar aqui, você está justificado com a minha justiça. Eu paguei pelos seus pecados, eu morri por você ali na cruz, eu carreguei toda a culpa, e agora você tem a minha justiça. Você vai entrar no céu, porque tem a justiça de Cristo em você. Assim, todos nós somos Barrabás, porque precisamos de um justo para carregar a nossa culpa, precisamos de um justo para nos inocentarmos. Mas, em terceiro lugar, nós vemos que, ainda que Barrabás, ele escapou da morte naquele momento, mas depois ele morreu. Não sabemos o fim da história, se aquela situação foi movida para resultar em salvação de Barrabás, que ele se arrependeu e se tornou talvez um apóstolo Paulo, alguém que também fez grandes coisas para Deus. Nós não sabemos o destino deste homem, não está na Bíblia e nem na história. Simplesmente ele passou pela vida de Jesus como um exemplo,
e fatalmente morreu. Não sabemos com que desdobramentos houve, mas o fato é que Jesus Cristo, Ele morreu por nós e ressuscitou. E nós temos a vitória, porque o túmulo está vazio, porque Ele venceu a morte. E é isso que faz toda a diferença. Nós somos capazes de morrer por Ele, porque sabemos que Ele venceu a morte e nos deu a imortalidade. Em João 11:25, pouco antes de ressuscitar a Lázaro, Jesus afirma ali em João 11:25 e 26, que Ele é a ressurreição e a vida. E Ele de fato é. E Ele disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Jesus Cristo é aquele que morreu por nós, mas Ele ressuscitou, o túmulo está vazio. Se você procurar por grandes líderes religiosos, todos eles morreram e ficaram no túmulo. Buda ficou no túmulo, Maomé ficou no túmulo, qualquer grande líder religioso ficou no túmulo, Gandhi está no túmulo, todos os líderes religiosos estão no túmulo, mas Jesus Cristo não está no túmulo, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e somente nele nós temos a vida eterna, e somente nele nós temos o significado para a vida, porque Jesus Cristo nos dá o significado para a vida, porque como Ele venceu a morte, e nós temos a esperança e a certeza de que viveremos para sempre com Ele, então tudo o que fazemos nesta vida tem significado na outra vida, e todas as nossas ações são norteadas pelos princípios dEle, porque as nossas ações têm resultados permanentes, porque se não houvesse ressurreição, se não houvesse essa certeza, nada do que fizéssemos nessa terra teria sentido, porque seria uma obra morta, porque seria uma obra que se encerraria ali naquele momento. Eu posso ajudar aquele mendigo que está passando necessidade, mas logo após a minha ajuda, ele vai morrer e vai acabar, depois eu vou morrer e vai acabar, se não há ressurreição. Então aquela ação ficou morta, porque vai morrer junto comigo, vai morrer junto com Ele, não vai ter mais nenhuma consequência. Mas Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele nos trouxe a imortalidade, Ele nos trouxe a eternidade, de modo que tudo o que fazemos nessa vida repercute na eternidade. E Jesus diz: aquele que traz um copo de água para alguém, porque é um profeta, vai receber recompensa de profeta na eternidade. Porque agora sim, todas as coisas que fazemos têm sentido, porque há uma eternidade diante de nós. Todas as coisas que fazemos têm sentido, porque estamos semeando espiritualmente e vamos colher espiritualmente. Todas as coisas têm sentido, porque ainda que tudo dê errado aqui é só uma passagem, são poucos anos, nada, uma gota no oceano, menos de uma gota no oceano comparada com a eternidade. Por isso, nós estamos com os olhos abertos para as realidades permanentes, e sabemos que essa vida é só uma passagem, somos peregrinos, somos estrangeiros, somos forasteiros, não estamos aqui para permanecer aqui, porque aqui é algo momentâneo, a nossa pátria verdadeira, a nossa natureza verdadeira agora, é a natureza celestial, é a natureza em Cristo, é a vida de Cristo, é a vida no Espírito, e a nossa
situação é simplesmente de estarmos gemendo nesse corpo que nos traz tantas limitações e tantas dificuldades e sofrimentos na nossa natureza antiga, que lutamos e a mortificamos todos os dias, para que a nova natureza em Cristo venha a prevalecer, vivendo a nova vida no Espírito, a partir do momento em que você entregou sua vida a Jesus. O Espírito Santo se uniu ao seu espírito, e você que estava morto espiritualmente, separado de Deus, recebeu a nova vida e nasceu de novo, e agora sim você está na sua nova vida. Por isso, Jesus quer fazer com que você tenha a salvação e viva uma nova vida para Ele, mas para isso é preciso reconhecer que somos todos como Barrabás. E eu quero dar oportunidade a você nesta hora em que você está assistindo esse vídeo, não importa o horário, se você está assistindo agora ou está assistindo num outro momento em que ele está sendo reproduzido, de você então tomar a decisão mais importante do mundo nesta Páscoa, que é receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso, abra o seu coração e receba a Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse dia de Páscoa, abrindo o seu coração, eu vou fazer uma oração que representa essa entrega de vida, e você pode fazê-la da onde você estiver, repetindo, falando com Deus, para que Ele perdoe os seus pecados e Jesus Cristo seja o seu Senhor e Salvador de hoje em diante, e que você decide viver essa vida que faz sentido e significado, que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou, está vivo, venceu o pecado, a morte, as trevas, e está pronto para perdoar os pecados e dar a nova vida para você, e você quer isso. Então, se você quer isso, quer Jesus Cristo na sua vida, então diga para Ele: Senhor Jesus, fale com a sua boca: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor, o meu Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida eterna. Eu reconheço que sou pecador e que o Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e é o meu Salvador. Fica comigo, Senhor, encha-me do Espírito Santo e dirija a minha vida, hoje e sempre. Amém. Se você fez essa oração, Jesus entrou na sua vida, você precisa segui-lo. Entre em contato conosco e permaneça firme, seguindo a Jesus, a palavra de Deus, andando em comunhão com os outros cristãos que aceitaram a Jesus, para que você cresça nessa nova vida. Vamos orar encerrando, agradecendo por esse dia maravilhoso, e que representa: o túmulo está vazio, Jesus Cristo ressuscitou, o Salvador morreu, Ele veio, mas ao terceiro dia, depois de pagar todos os pecados, Ele ressuscitou e venceu a morte, e tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluias. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida eterna. Te agradecemos, Senhor, porque Jesus Cristo justo morreu na cruz por nós injustos. Aleluias. Ele santo por nós pecadores. Deus Todo-Poderoso, continua abençoando e operando, Senhor, poderosamente nessas vidas que te receberam, em todos aqueles que, ó Deus querido, entenderam o teu evangelho, Senhor, através dessa mensagem, que venham a permanecer firmes até o fim, Pai, para receberem a vida eterna, que não venham a se desviar e todo o laço do inimigo seja desfeito, e aqueles que já te aceitaram, Senhor, que nunca venham a se desviar, e aqueles que estão enfraquecidos e afastados, Senhor, com as suas chamas apagadas, Senhor, em nome de Jesus, vem agora e assopra com o Espírito Santo, reacendendo a brasa, incendiando no fogo da paixão e do poder e da unção do Espírito Santo agora, dando renovo, para que nesse tempo do fim, que as coisas vão ficando mais difíceis e estreito o caminho, assim eles venham a perseverar até o fim, e sejam todos cheios do Espírito Santo, anunciando a tua palavra com ousadia e vivendo em santidade de vida,
até o fim. Para a glória do teu nome nós te louvamos. Aleluias, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluias, aleluias. Dê um abraço, com um soco, um carinho, com uma cotovelada na pessoa do seu lado, dizendo: olha, Cristo vive, estamos felizes, aleluia.